Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus possa estar, como tem enchido o meu coração nessa noite, de estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio muito grande, mas muito mesmo. Ontem eu disse, com a liderança que estava presente, que eu sou o mais abençoado nesse final de semana. Você vai ser muito abençoado, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele está movendo aqui neste lugar já nessa noite, mas desculpa, eu vou sair daqui mais abençoado que você. Eu quero agradecer ao pastor Vumar, quero agradecer ao conselho por essa oportunidade tão rica de me abençoar, de poder estar aqui esse final de semana. É uma alegria muito grande mesmo no meu coração. Sair lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, terra das montanhas, estar aqui nesse litoral mineiro, quando vê mar, já viu como é que é, né? Mas o pastor Vumar não deixou entrar no mar, ele não deixou, mas eu acho que ele está querendo alguma coisa com isso, né? Que eu volte, né? Mas é bênção, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, e espero que Deus continue movendo aqui neste lugar. Temos ouvido sempre boas notícias. Deus tem nos dado um privilégio de andarmos juntos. Pastor Vumar, pastor Anderson, temos caminhado juntos e Deus tem feito grandes coisas na vida desses servos dele. E tenho certeza que aqui também ele tem feito e fará maiores ainda. Quando o pastor Vumar disse que o tema da igreja é uma igreja saudável, eu disse, opa, então eu falei com ele, olha, vamos melhorar essa saúde aí, né? E aí nós estamos num desafio de integrar a fé com a saúde, né? Então eu estou convidando ele esse ano aí para sempre dar uma corridinha comigo, mesmo que seja virtual, né? Correu aí, Vumar? Está correndo, e nessa aí a gente vai melhorando, como o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo pergunta, caso não sabeis que vós sois santuário do Espírito? E a gente cuida tão bem da casa de Deus, essa física, também temos que cuidar desse corpo a qual o Espírito habita. Então, ser uma igreja saudável também parte desse princípio de nós cuidarmos bem do nosso corpo, né? E para a gente falar um pouco sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu queria falar nessa noite, para uma igreja saudável, um espírito vivificador. Para uma igreja saudável, um espírito vivificador. Ezequiel, capítulo de número 37. Assentados como você está, em toda atenção a essa palavra que é bendita, que é santa, que é poderosa, que é capaz de provocar transformação e tem provocado transformação no mundo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado,
Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra, na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. A palavra foi lida. Essa palavra é poderosa. E a mesma palavra diz que ela não volta para si vazia. Você está ouvindo essa palavra, e o mais importante que é essa palavra. Peça ao Senhor: Senhor, aonde eu estou aqui, Senhor? Alguns estão nos ouvindo longe, alguns estão tão próximos aqui, mas o Espírito de Deus, Ele não tem barreiras. É a nossa oração ao Senhor: Deus, que Teu Espírito possa provocar nessa noite vidas saudáveis, transformadas, regeneradas, que Teu Espírito possa soprar em nós e possamos viver a vida que o Senhor propôs, vida e vida em abundância, como um grande exército que marcha poderoso, e que as portas do inferno, as portas da sepultura, não prevalecerão contra a Tua igreja. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Falar de igreja saudável, numa geração, talvez, que tem experimentado tanta morte, e tem nos assustado, tanta violência tão perto de nós. Como ficamos assustados com os noticiários. No nosso país, então, tragédias sobre tragédias. Estamos próximos, em Minas, de uma tragédia tão triste mesmo, em Brumadinho, 3 anos, em Mariana. Afeta tanto a gente. Não teve parentes nossos lá da igreja envolvidos, mas sentimos tanto, e ainda sentimos tanto, ver um local tão maravilhoso ser devastado e se tornar um grande cemitério, não só de vidas sepultadas ali a dezenas de metros abaixo de lama, mas como os rios, vegetação, histórias sepultadas. E aí, quando tentamos procurar a razão, damos tantos nomes. Talvez o nome mais falado seja o nome de uma empresa, Vale, tão desejada pelos mineiros. Todo sonho de um mineiro ali próximo seria talvez trabalhar um dia naquela empresa.
Mas hoje, estão rejeitados. Mas o nome talvez mais falado não seja a Vale, mas sim a morte. O que é a morte? Tão trágica, traz tantas coisas ruins. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a gente percebe que muitas daquelas vidas ali estão enterradas por causa da ambição, por causa do pecado, de pessoas que ambiciosamente têm transformado aquela região numa região devastada. Mas não é só em Minas isso. No Rio de Janeiro, jovens morreram queimados. Recentemente, aqui próximo, em Suzano, jovens morreram estudando. Vítimas de violência. Quando o Espírito de Deus veio sobre o profeta Ezequiel, o conduziu a um lugar que não tinha saúde, que não tinha vida. O Espírito de Deus conduziu Ezequiel não para uma igreja como essa, tão linda, cheia de vida. É muito bom ser conduzido por Deus para um lugar como esse, ser abençoado, por isso eu disse para você, como eu sou abençoado, o privilégio que Deus me dá de estar aqui à frente de uma igreja tão abençoada. Mas o Espírito de Deus conduz Ezequiel para um vale que estava cheio de ossos. A cena era terrível. Talvez até desejada pelos moradores de Brumadinho que não conseguem achar ossos. Ezequiel, um profeta deportado para a Babilônia, profetiza no período do exílio. E até o capítulo 32, a palavra é um juízo sobre a nação. Uma palavra dura. Mas do capítulo 33 em diante, a palavra ministrada pelo profeta é um encorajamento. Deus levanta o profeta para encorajar o povo. E eu sei que no país que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo, a igreja precisa se levantar como voz profética. A igreja precisa se levantar como uma voz, não para ser mais uma voz na mídia, para dizer mais tragédia, mas para dizer aonde existe vida, e aonde pode existir ressurreição, aonde pode existir, de fato, a restauração de todas as coisas. Famílias que a lama passou, talvez não por cima das pessoas, mas passou por cima de uma história, não a lama da vale, de uma barragem, mas a lama do pecado. Esse lugar é o lugar onde a voz agora está sendo profética nessa nação, a igreja do Senhor. Ezequiel é chamado por Deus para trazer uma voz diante de um cenário, e diz que a superfície do vale, não da vale, mas do vale, estavam sequíssimos. A nação de Israel já havia secado também. O salmista Davi diz que enquanto ele ocultou o pecado, os seus ossos se envelheceram, secaram, apodreceram. Nosso país
imerso numa cultura de pecado. A mídia, imersa numa cultura de pecado. O carnaval, as festas, o paganismo, a idolatria. E por vezes, muitos dos grupos chamados evangélicos, envolvidos com pecado, escândalos. Mas Deus chama o profeta, e no versículo 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta responde: Senhor Deus, tu sabes. Tem solução? Talvez você possa perguntar assim: tem solução, será, para essa situação que eu estou vivendo? Tem solução para o Brasil? Tem solução para tanta devastação, tanta morte, tanta violência? Quando Deus vira ao profeta e diz: profetiza a estes ossos e diz-lhes. Jesus, diante dos seus discípulos, diante de um mundo também que estava imerso num império pervertido, que explorava as nações, o império romano cruel, Jesus chama os seus discípulos para um ministério. Jesus não chama os seus discípulos para fazer uma restauração política, nem uma restauração cultural, nem religiosa. Jesus chama os seus discípulos para uma restauração no reino. Valores que o mundo não conhecia mais, valores que o judaísmo não trazia mais através daqueles rituais. Jesus então conclama os seus discípulos e chama os seus discípulos para proclamar, para profetizar vida. Com a palavra, Jesus então encerra seu ministério e diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, os meus profetas. Vocês vão sair por Jerusalém, vocês vão sair por Samaria, vocês vão sair pela Judéia e até os confins da terra. Vocês vão proclamar essa verdade de vida. João capítulo 3, versículo 8 diz que o vento, Jesus com Nicodemos disse: o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E os discípulos então saem, e ninguém fez um mapa, nem uma estratégia, mas o Espírito começou a conduzi-los, e quando eles quiseram ficar, o Espírito lançou uma perseguição, algo impulsionou, e eles começaram a se dispersar, e esse evangelho, esse poder chega até nós aqui. A palavra chega até nós, chega ao vale seco da minha vida, da sua vida, chega ao vale seco da minha família. O Espírito profetizado sobre nós nos traz vida e nos faz agora uma igreja saudável. Mas para continuarmos sendo uma igreja saudável, precisamos dar ouvidos ao Espírito que vivifica a igreja. Mas o Espírito que vivifica a igreja, ele não quer só vivificar a igreja, quer vivificar aqueles que estão lá fora, mortos nos vossos delitos e pecados. Estão sequíssimos. E eu queria dar 3 desafios para você nessa noite, como igreja saudável. Amém? Você topa o desafio? Na verdade não sou eu, a palavra de Deus vai nos desafiar. E o primeiro desafio é nós trabalharmos de forma mais específica. Profetizar de forma específica. A ordem do Espírito Santo. Nós precisamos sermos mais específicos.
Quando nós preocupamos um pouco com a nossa saúde, a gente vai no médico, ao médico, e a gente pergunta, olha, quero fazer um check-up. E o médico, então, passa alguns exames para você. E dependendo da sua idade, ele vai ser mais específico. Porque ele está preocupado com a sua saúde. Não adianta ele passar, você, como eu, ir lá num pediatra, né? Ele vai lançar um pirulitinho assim, né? Você olha, abre a boquinha aqui para o tio. Deixa o tio fazer alguma coisa aí, olhar você. Não. Deixa eu pesar você na balança. Deixa eu ver se você deu uma engordadinha. Você, doutor, engordei até demais. Nós já vamos em médicos mais específicos, do coração. Vamos no cardiologista. Vamos no geriatra. Os homens aí, no urologista. Queremos saúde? Assim diz o Senhor Deus: profetiza a esses ossos. Profeta, está vendo esse vale? Profetiza esse vale. Fala para esse vale que esse vale vai ser transformado, vai encher da glória. Poderia, mas o Senhor foi específico. Olha para o chão, o que você vê? Ossos, e ele pisava sobre os ossos. Eles, quando pisava, percebia que estavam tão secos que eles estralavam, quebravam. Ele disse: Senhor, tu sabes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós precisamos ser mais específicos. A palavra de Deus, quando trata de forma específica alguns assuntos, nós não podemos generalizar. Pecado é pecado. A palavra profética de Deus, ela tem que ir diretamente à causa da tragédia. Nós não podemos cortar a volta. Não podemos dar outros nomes. Não podemos inventar outros termos. Quando Jesus fala que conversão é mudança de direção, quando ele fala que nós temos que sermos cheios do Espírito, Paulo diz que temos que ser cheios do Espírito, não existe outra alternativa para nós. A palavra do Senhor é específica, ela é direta, e quando ela diz que o salário do pecado é a morte, não tem purgatório, não tem quem sabe. Há muita pressão na igreja, há muita pressão sobre nós, social, para nós mudarmos os termos. Casamento nos nossos dias. A igreja está sendo forçada, pressionada a aceitar casamentos que a Bíblia trata especificamente do que serve o casamento para um homem e para uma mulher. E a igreja é pressionada, mas nós dizemos para esse mundo que está seco, sequíssimo, num vale de pecado. A palavra de Deus diz que a união entre o homem e a mulher, é assim que Deus diz. Profetiza, igreja. O Espírito vivificador está sobre nós, amém? E ele nos dá uma orientação específica. Uma orientação para os jovens. Nós estamos num mundo onde 52% da população mundial está abaixo de 30 anos. Estamos envelhecendo sim, no país como o Brasil estamos envelhecendo, mas ainda a população maior é de jovens. E quando nós percebemos tragédias como essa que acontece nas nossas escolas, a gente pergunta, aonde nós estamos dentro da escola? Onde está a igreja?
quando o jovem resolve comprar armas e matar os próprios jovens? Onde nós estamos como igreja? Uma igreja saudável precisa ter uma estratégia específica. Nós temos que buscar o Espírito de Deus de tal forma que Ele diga especificamente qual o nosso ministério, qual o ministério específico dessa igreja aqui em São Vicente. Se nós formos fazer algo que está acontecendo lá em Belo Horizonte, que não seja propósito de Deus aqui em São Vicente, nós não estamos sendo saudáveis. E por vezes, replicamos metodologias de outros, e deixamos o Espírito de Deus de lado muitas vezes, sem nos guiar, sem nos orientar, e quando levantamos a nossa voz profética, nós dizemos, essa voz profética foi ecoada de lá para cá, e nós estamos replicando uma voz que não é a voz do Senhor. Há um espírito de orfandade nos nossos dias, a falta de paternidade. Jovem, dentro da casa do pai, resolve sair, pede herança, resolve, e faz o que tem que fazer. Mas lá, quando ele está arrependido, ele diz, lá na casa do meu pai. Lucas capítulo 15, ele diz assim, lá na casa do meu pai tem vida. Tem vida lá. Eu vou para lá, eu vou ser servo lá, mas eu vou voltar para aquele lugar de vida. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs queridas, o mundo precisa desejar a vida que está aqui nesse lugar. O mundo precisa olhar para você e desejar ir para a casa do Pai. Mas nós precisamos ser mais específicos. O filho ensaiou um sermão, mas quando ele chegou, ele viu o pai de braços abertos. Essa é a nossa mensagem. Os perdidos desse mundo. O pai continua de braços abertos. Mas quando chegar aqui, ele sabe que ele tem que tirar essa roupa suja do mundo. Ele tem que tirar essas vestes sujas. Ele tem que fazer uma aliança com Deus. Esse local é um lugar de aliança específica. Aquele que não é casado tem que casar. Aquele que estava na prostituição tem que largar a prostituição. Aquele que estava roubando tem que parar de roubar. Aqui é um lugar de transformação. Crente é crente. Nós não temos outro termo. Nós somos cristãos. Não tem um termo genérico, ecumênico. Somos crentes no Senhor Jesus. Aleluia. A incredulidade, daquela porta para fora, da porta para dentro. O justo viverá por fé. Aqui nós cremos que uma palavra específica de fé é capaz de levantar o doente e curá-lo. É capaz de restaurar um casamento. É capaz de um filho que está perdido no meio das drogas se arrepender dos seus pecados, abandonar tudo e se quebrantar na presença do Senhor. Profetiza, o Espírito está sobre nós. Temos que sermos específicos. Segundo desafio. Versículo 6 diz: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele profetiza, enquanto ele profetizava, há um ruído, a palavra de Deus provoca transformações. Um batido de osso contra osso, se ajuntam, cada osso
Olhei, versículo 8 diz: olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram carnes, estendeu a pele sobre eles, mas neles não havia o Espírito. Segundo desafio é nós construirmos uma cultura do céu, uma cultura celestial. O que eu percebo aqui é a formação do corpo. O corpo é reconstruído. Uma igreja saudável sendo reconstruída. Aqueles ossos se ajuntam, o tornozelo está lá, vem para cá, o fêmur está lá, vem para cá, vai se ajuntando, e de repente, os tendões, os músculos, os órgãos, a pele, há um reavivamento, há um ajuntamento no corpo, há uma transformação acontecendo. E a cultura terrena, a cultura dos nossos dias, a cultura pecaminosa dos nossos dias, é uma cultura de individualismos, é uma cultura de solidão, de abandono, de ninguém se importar com ninguém. Quando nós chamamos uma pessoa para a igreja, ela já pensa no pastor que é ladrão. Ninguém pensa numa cultura onde as pessoas se amam, se abraçam, se respeitam, que se entregam para o outro, servem um ao outro. Mas a igreja do Senhor Jesus está aqui para dizer para esse mundo que as portas estão abertas aqui, para dizer para esse mundo que nós estamos prontos para recebê-los nessa comunidade que é chamada Igreja do Senhor Jesus, Corpo de Cristo. Nós temos que trazer essa cultura do céu. O mundo está perdido. O vale está seco. Como é que você imagina o céu? Cada um lá no seu pedacinho. Quando for para o céu, eu quero a minha casinha lá no final da rua, da Avenida de Nova Jerusalém. Eu quero um barraquinho lá, tá bom, está lá no céu. Eu não quero que ninguém me incomode, porque minha vizinhança me incomoda demais. Eu quero ficar ali isolado. Não é assim. Alguns também pensam que vai ser um gramado tão verde, que todo mundo de branco no gramado, assim, né? Eu morei em Brasília 3 anos, o que mais tem lá é gramado verde. Eu ficava enjoado, eu falei assim, se o céu um dia for gramado verde, eu não quero ir para lá. É muito bonito Brasília, mas eu enjoei da grama. Claro, o céu não é um gramado verde, e nem um conjunto habitacional ali, que a gente vai escolher uma casinha. A palavra de Deus diz que quando Jesus chamar a sua igreja, Ele vai fazer uma grande festa. Nós vamos assentar com Ele à mesa, aleluia. Há relacionamento, há algo que só acontece aqui dentro. Lá fora tem muitas festas, lá fora tem ajuntamentos, as torcidas de futebol se ajuntam e pula, e pula, e pula, e pula, e pula, e pula, mas são ossos secos batendo ainda. Quando ajunto a igreja, é uma família em Cristo Jesus. Atos capítulo 2, versículo 47, diz que o Espírito Santo então derramou naquele lugar de tal forma que daquela multidão era um só coração. Era uma comunhão tão gostosa que eles tinham tudo em comum. É um modelo para nós, de fato, quando pensamos em igreja saudável, não tem como nós deixarmos de olhar para Atos dos Apóstolos e ver aqueles irmãos como uma referência, a primeira igreja como uma referência a uma cultura diferente no coração daquele povo. Aquele povo não se apega aos bens. Quando falava de dízimo e oferta, ninguém pensava no pastor, pensava era um no outro, ninguém pensava em salário, ninguém pensava em outra coisa, pensava de fato que nenhum necessitado haveria de ter entre eles. No coração daqueles jovens que estavam ali, assistindo a palavra de Deus, no coração das crianças, no coração dos idosos, era um só povo do Senhor. A igreja não estava departamentalizada,
Ela não estava dividida em A, B, C, D, N ministérios. Eu sei que isso é importante nos nossos dias de hoje, facilita o nosso trabalho, mas no nosso coração nós não podemos separar. O apóstolo Paulo diz que nós somos um só corpo, e se você é a unha do pé, lá no cantinho, aquela que incomoda, mas você é corpo, você é parte do corpo, o Espírito de Deus soprou na sua vida, e você entrou aqui neste lugar, houve uma profecia sobre a sua vida, a palavra de Deus tirou você do vale da morte, e trouxe você para você ser vida, ser uma igreja saudável. Agora, compartilha, não é só a hashtag da igreja, compartilha a cultura do céu, compartilha uma cultura diferente. O mundo tem compartilhado tantas culturas terríveis, perniciosas, pecaminosas, coisas que nem pode se nomear em nosso meio, palavras torpes, palavras terríveis, e por vezes a gente percebe que algumas igrejas têm mais cultura mundana do que cultura cristã. Eu não estou falando de ser tradicional ou ser avivado, eu estou falando de cultura celestial, de um povo de fato que se comporta como um povo de Deus. Não estou falando de modo de vestir, eu estou falando de modo de se portar, de ser um crente honesto, íntegro, justo, pessoas que honram a sua palavra, pessoas que têm caráter. Essa cultura profetiza. A igreja não pode se tornar um grande orfanato, que o pastor fica esperando os bebezinhos crescerem, enquanto isso todos choram. Não, é um grande exército que está se formando, amém, irmãos? Pastor, não está a conduzir uma cultura de bebês? Aqui o profeta está profetizando sobre um exército. Esse movimento do Espírito, ele não forma bebês, ele forma um exército. Mesmo que você chegou aqui há pouco tempo, está começando a entender essa cultura agora do céu, mas o Senhor já te chama para a batalha, o Senhor já te chama para guerrear. Nós não temos tempo. O crescimento é no meio das lutas, das batalhas. Há uma estrutura sim de cuidado, de proteção. A igreja é uma bênção, é um lugar da gente crescer, ser edificado. A palavra é difícil, edificado e ir crescendo mesmo. E disse: então profetizei, segundo me for ordenado, olhei e vi os tendões. E o versículo 9 disse: profetizei, o Espírito profetiza ao Filho do Homem, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei com eles, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Aleluia. Amém, irmãos? Uma igreja saudável, as coisas começam a movimentar pelo Espírito. O Espírito começa a soprar na sua vida, e você começa a movimentar. Você não está enferrujado, você entende? Você não está... O Espírito de Deus vai soprar nessa estrutura chamada Igreja do Senhor Jesus, amém? E nós não vamos arrastar, não. Nós vamos os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Aleluia. Espírito de Deus, enche o meu ser, enche a sua vida, para que a gente não corra em vão, para que a gente não corra atrás de uma medalha corruptível, que a gente vai pendurar. Eu gosto das corridas, tenho colocado o pastor Vumar para correr comigo, gosto de pendurar minha medalhinha lá, mas ela vai ficar pendurada aí. A verdadeira corrida é a minha jornada cristã, e o Espírito de Deus me chama e enche o meu coração, enche o meu peito de ar, para enfrentar todos os obstáculos que estão diante de mim, estão diante da igreja do Senhor, até as portas que se fecham, até as portas da morte. Mas a palavra do Senhor diz que
própria palavra de Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Construa essa cultura do céu, irmão. Terceiro, para a gente fechar. Versículo 12 diz assim: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Terceiro desafio é você resistir. Resistir. Resistir com firmeza na fé. Eu gosto muito do nosso hino do Inário. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Eu canto essa canção de dizer, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Um exército do Senhor, ele tem que ter uma canção. Um exército do Senhor tem que ter foco. O exército do Senhor tem que dizer, quando a coisa está difícil, eu estou firme no Senhor. E uma das coisas que fortalece, que nos dá saúde, é saber quem é nosso Deus. Nós não somos uma igreja porque somos uma igreja do pastor. Por mais bacana, inteligente seja o pastor, essa igreja está firmada no Senhor. Diante de um mundo de lama de pecado, e quando eu vi os bombeiros lá, tentando firmar, caminhar naquela lama, naquele lamaçal, eles tinham uma vara, e tentando achar firmeza. Nossa firmeza é o nome de Jesus. Estamos firmados no Senhor. Ele diz, profetiza esse povo e diz quem é o Deus de vocês. Nós precisamos dizer a esse mundo que Deus é esse Deus que nós servimos. Dizer a esse mundo que nós não estamos aqui servindo nenhuma idolatria vazia, vã, nenhum ídolo, não Jeová. Nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, aleluia. Somente a Ele seja a honra, a glória, o poder e a riqueza eternamente, amém. Nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é todo onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Eles sabereis que eu sou o Senhor quando abrir a vossa sepultura. E esse é a maior evidência de que Deus é Deus, quando Ele olha para uma pessoa e está morta e diz, sai dessa lama, sai desse pecado, sai disso e venha ser uma igreja saudável. Quando disse para aquele casamento que estava destruído, e disse, agora vocês vão ser ministros a meu favor, vocês vão ensinar o que é um casamento transformado. Diz o jovem que estava nas drogas, agora você vai ser meu ministro da palavra, você vai ser meu ministro do louvor, você vai ser jovem, aquela menina que estava perdida, você vai cuidar das crianças. Precisamos orar, precisamos adorar, precisamos harmonizar a nossa igreja de forma que o nome do Senhor seja o nome principal. Porém, em vós o meu espírito, o espírito vivificador vivifica em nós. Vivifica em nós a certeza, a convicção. Ele é o único que nos convence. Ele que nos assiste na nossa fraqueza. Ele que nos dá a certeza que nós somos mais do que vencedores. Quando Jesus fala sobre a oração e diz, rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores.
Rogai ao Senhor. Gente firme, gente que trabalha. O profeta vê diante dele um exército de pé. Gente firme. Não é gente que está com a estrutura mole. Não é gente que está cabaleando. Não é gente, a hora que está em pé, a hora que está deitado, está agachado, desistiu. Um exército pronto, saudável para guerrear as batalhas do Senhor. O Senhor está te chamando nessa noite com um exército saudável do Senhor. O Espírito está sobre você. O Espírito de Deus está nesse lugar, sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos entrar nesse mundo e levar a cultura do céu, levar uma cultura de oração, levar o nome do Senhor, para levar a palavra que transforma, para dizer esse mundo, onde tem morte vai ter vida. Aonde tinha um lugar que era um lugar de adoração a Satanás, agora vai se tornar um lugar de adoração ao nome do Senhor. Aonde um casamento estava destruído, fracassado, agora o nome do Senhor. Nós vamos abrir as nossas casas, vamos abrir o nosso coração, vamos levar os nossos filhos para dizer na escola que eles são do Senhor Jesus. É um exército mirim, mas é um exército de Deus. Está lá na escola, está plantado lá na sala da professora, lá, está lá dentro, aquele menino. Meu filho disse para ele: pai, minha turma está cheia de crente. Eu disse: glória a Deus. Um exércitozinho, profetiza naquela sala, diz para você, diz para a sua professora que você é um servo de Deus, e quando tiver a máscara de carnaval, você resiste em nome de Jesus, porque essa não é a cultura celestial. A cultura do povo de Deus é celebrar as festas do Senhor, celebrar o nome do Senhor, celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito de Deus derrame sobre a sua vida e enche você de saúde em nome de Jesus. Amém. Pastor Vumar. Vamos colocar de pé, meus irmãos. O Espírito do Senhor falou no nosso coração nessa noite. As decisões que você tomou nessa noite, através da palavra, coloca diante de Deus agora, em nome de Jesus. Aquilo que pode ser transformado na sua vida, que você torne um agente transformador e um profeta da sua geração, em nome de Jesus. Vamos declarar esta canção e você vai pensando na sua oração. Nós vamos encerrar orando por isso, em nome de Jesus. Peça para o Espírito fazer isso na sua vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Faz desta canção sua adoração, sua oração. Adorar.
Quero desafiar você nesse momento a se unir com alguém aí para você orar. Ore por esse irmão para que Deus encha do Espírito Santo, para que ele seja um profeta do Senhor nesta geração. Eu queria que você recebesse também a oração deste irmão. Então, de 2 em 2, depois eu vou encerrar dando a bênção sobre a igreja. Nós possamos sair daqui nesta noite com um desejo profundo de profetizar a nossa cidade, a essa geração, a olhar para o vale de ossos secos e pedir para Deus vivificar. Então você ora primeiro pelo seu irmão. Deus, vivifica a vida do meu irmão, no nome de Jesus. De 2 em 2, escolhe alguém para você orar, no nome de Jesus. Ó Santo Espírito de Deus, vem sobre o teu povo nesta noite, vem sobre esta igreja, vem sobre este, ó Pai, que nos acompanha também na transmissão e que acompanhará depois também. Nós rogamos que o Senhor possa trazer, ó Deus, vida, no nome de Jesus. Tira da sepultura, tira da letargia, enche do teu Espírito, ó Pai. Traz para o movimento, no nome de Jesus, ó Deus. Vivifica, ó Pai, esta igreja, vivifica a tua igreja. Renova, transforma, dá poder, dá unção, dá ousadia, coragem, no nome de Jesus, atitude para proclamar. Abençoe nossa juventude na faculdade, que sejam profetas do Senhor, que no meio daquele vale de ossos secos, ó Pai, eles possam profetizar, e que ali, ó Deus, haja vida, no nome de Jesus, ó Deus, haja vida. Nós não estamos levando e lançando os nossos jovens, ó Deus, para a morte, mas para que eles profetizem, ó Pai, no nome de Jesus, e eles são fortes, ó Pai, eles têm vencido o maligno, ó Pai. Fortalece-os, que o teu Espírito esteja sobre eles. Pai, nós oramos pelo, ó Deus, os nossos anciãos, ó Pai, para que sejam, ó Deus, uma lâmpada para as suas famílias, para seus descendentes, para formar uma geração poderosa, para impactar, ó Deus, ó Pai, esta geração nova que está chegando, não com usos ou costumes, mas com o teu poder, ó Pai, com uma vida profunda de oração, com um caráter transformado, ó Deus. Por isso, ó Deus, renova os nossos velhos,
que eles possam, ó Deus, voltar a sonhar para a glória do Senhor, ó Pai. Senhor, abençoa nossas crianças, Senhor. Eles são pequenos, mas eles são teus e eles são a bênção. Por isso guarda-os, ó Pai, no nome de Jesus. Enche o teu Espírito, ó Deus, porque Deus, desde o jardim de infância, Senhor, eles são missionários. Eles já têm experiência dentro das suas casas, porque os seus pais oram por eles, oram com eles. Eles já conhecem a tua palavra, eles já conhecem a Jesus. Que eles sejam uma bênção onde estiverem. Abençoe os casais, ó Deus, em nome de Jesus, para que o teu Espírito esteja sobre a esposa e o esposo. Perdão, restauração, diálogo, ó Deus, possa ser algo comum, que haja crescimento na palavra, que a educação dos filhos, ó Deus, seja feita segundo a tua palavra, que eles não se intimidem, ó Deus, com as pressões desse mundo e do sistema, ó Pai, mas que se levantem para profetizar aos seus filhos, ó Deus, para profetizar aos seus filhos, para dedicar seus filhos ao Senhor. Que não mercadejem nos casamentos, nem aceitem, ó Pai, valores impuros e mundanos, ó Deus, sobre o casamento, sobre a família, mas que nós possamos resistir no nome de Jesus. Que a cultura do céu esteja nos lares desta igreja, e assim, ó Deus, possamos ter famílias fortes, saudáveis, filhos saudáveis, casais saudáveis, ó Deus, para a glória do Senhor. Abençoe as famílias desta igreja, revigora, traz renovo, traz, ó Deus, santidade, traz desejo de te buscar. Ó Deus, traz quebrantamento, traz perdão, traz pureza, traz humildade, simplicidade no nome de Jesus. Derrama do teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Queremos abençoar teu servo, ó Deus, que nos trouxe a palavra nesta noite. Abençoa a vida do Joel, servo, ministro do Senhor. Abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, abençoa sua igreja, abençoa a cidade de Belo Horizonte, ó Pai, no nome de Jesus. Que ele seja uma bênção, que o teu Espírito esteja sobre ele, soprando sobre sua vida, e através da vida dele, de sua família, de sua igreja, a cidade seja tocada e transformada. Obrigado por esse tempo, ó Deus, que o Senhor separou, e o Senhor nos deu a oportunidade de remir esse tempo para cultuar o teu nome, para ouvir tua palavra e para ser edificado. Agora, Senhor, despede-nos em paz para as nossas casas, não da tua presença, porque para onde nós vamos, ali o Senhor está. Nós saímos daqui para o serviço, para uma semana vitoriosa, uma semana, ó Deus, ó Pai, para profetizar. Nós vamos encontrar pessoas no shopping, nós vamos encontrar pessoas na praia, nós vamos encontrar pessoas nos bancos, no comércio, na escola, no trabalho, e ali, ó Deus, nós vamos profetizar vida. E onde tiver vale de ossos secos, ó Deus, que o Senhor possa realizar milagres, experiências de transformação, de renovo, vidas se quebrantando ao Senhor e voltando, Senhor Deus, arrependido dos seus pecados. Ah, Senhor, as sementes que nós vamos lançar nesta semana serão abundantes, mas não serão tão abundantes como a colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Amado irmão, ide em paz, e que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da igreja, o nosso dono, que o amor eterno, infalível de Deus Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, a unção, a autoridade do Espírito Santo esteja sobre nós permaneça até o dia que nós encontrarmos com o Cristo glorioso, quando Ele vier para nos buscar. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, boa semana. Coloque essa semana um alvo de você ter um tempo especial de oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deus te abençoe, boa noite,
Você tem direito a 10 abraços aí? Busca os seus.